Estamos prestes a descobrir o que foi o Muro de Berlim e por que a sua construção e a sua queda tem um significado tão importante para o mundo. O Muro de Berlim, que foi uma construção imponente e dividiu literalmente Berlim em duas partes durante décadas. Mas a sua construção não se trata apenas de erguer barreiras físicas. Foi um símbolo tangente de uma ideologia em conflito, de uma nação dividida e de várias vidas afetadas, de maneiras inimagináveis. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Patrick Costa e esse é o canal 33K. A vinheta. De um lado, a gente tinha a República Federal da Alemanha, que era composta pela sigla RFA, que era a parte ocidental, encabeçada pelos Estados Unidos, e era de influência totalmente capitalista. E do outro lado, a gente tinha a República Democrática Alemã, RDN, que era a parte oriental, comandada pela União Soviética, de influência socialista. Tudo isso, pessoal, vocês vão entender mais pra frente, beleza? Para entendermos o que levou à construção do muro, a gente precisa voltar no tempo, lá no Segundo Conflito Mundial, para ser mais exato, em 1945, quando tivemos de um lado o Bloco dos Aliados e do outro lado o Bloco do Eixo. O Bloco dos Aliados, que seria vencedor da Segunda Guerra, vencedor entre aspas, né? Porque em guerra os dois lados perdem, certo? Ou não? Sim, lógico que perde, né? São vidas ali. Várias Eles vidas. trata como objeto. Como objeto, exatamente. O Bloco dos Aliados, que saíram vencedores da guerra, eram compostos por 4 países, entre eles Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Então, no final da guerra, ficaram esses 4 países, permaneceram na Alemanha. E desses 4 países, 3 eram de orientação capitalista, que eram eles Estados Unidos, França e Inglaterra. A União Soviética era de orientação socialista, então, de forma indireta, acabou ficando 3 países contra 1 nas questões ideológicas e políticas. E isso acabou preocupando demais o líder da União Soviética na época, que era Joseph Stalin, que sabia que muito provavelmente ele poderia perder influência no território alemão. E em 1948, ele criou o Bloqueio de Berlim, que era basicamente um cerco onde ele evitava a entrada de produtos, alimentos e etc. que viesse do outro lado. E um pouco mais tarde, em 1961, um cara chamado Walter Hubert, que era o secretário-geral do Partido Comunista da República Democrática Alemã, fez um novo decreto, porque ele estava muito preocupado com as indas e vindas do povo, indo para um lado, indo para o outro, e ninguém estava nem aí, estava uma bagunça, na verdade, a Alemanha. Então ele fez esse decreto para tentar impedir com que o povo fosse para o outro lado, o lado oriental. Mas como ele viu que somente fazendo decreto não estava adiantando, em 13 de agosto de 1961 foi dado início à construção do Muro de Berlim, com o propósito de rachar literalmente a Alemanha naquela época, em 2 partes, né? A parte oriental e a parte ocidental. Ou seja, os caras da Alemanha Oriental, que era a parte da União Soviética, estavam totalmente enfraquecida politicamente e economicamente. E em vez deles tentarem mudar, né, as suas ideologias e lógicas, não, eles acharam mais fácil simplesmente construir um muro, rachando o país no meio e dividir a nação em 2. E tipo, basicamente, se tivesse do lado ocidental, que era a parte da União Soviética, foda-se, você era obrigado a viver ali para sempre, num lugar onde você não se sentia bem. Porque com a construção do muro, que tinha aproximadamente 70 quilômetros de construção, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme, ficava praticamente impossível passar para o outro lado. Então, pessoal... Ah, e fora os cães, né? A pista lá de quantos quilômetros você falou? Então, bem lembrado aqui, produção. Ao decorrer do muro, tinha 255 pistas de cães de caça. A pessoa que quisesse passar para o outro lado do muro, ela tinha que furar todas essas barreiras, as cercas elétricas, tudo isso de muro construído de 70 quilômetros, e ainda tinha os cachorros que
podia correr atrás de você. Fora os soldados, os tanques de guerra que ficavam ali também, então era praticamente impossível. Estima-se que 150 pessoas tentaram passar para o lado de lá e morreram. Lógico, é óbvio. Olha, eu aposto com você. Dessas 150 pessoas, 149 eram homens. Ah, por quê? É mentira! E também, pessoal, estima-se que aproximadamente 5.000 pessoas conseguiram passar para o outro lado do muro e viveram felizes para sempre. Todas mulheres. Duvido. Estou ficando nervoso! E esse muro, pessoal, ficou em pé por quase 3 décadas, exatamente 28 anos, quando em 1989 a Alemanha Oriental fez um anúncio de paz e amor na televisão e falou que todos aqueles do lado oriental conseguiriam passar para o lado ocidental sem problema nenhum. Então aí, com essa notícia, foi só farra geral, o povo tudo subiu em cima do muro e começaram a tentar quebrar em ferramentas de mão, mas é lógico que era praticamente impossível eles conseguirem quebrar aquele muro na picaretada, né? Lógico. Pra derrubar uma parede de casa é mais difícil. Imagina um muro construído pra ninguém passar, o tanto de ferro e vergalhão que tinha, era impossível. Mas rapidamente começou a chegar os equipamentos, certo? Lá e deram início na derrubada do muro. Derrubada. Na derrubada. E já que a gente tá nessa vibe paz e amor, meus anjos, é o seguinte, ajuda o canal aí, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que esse canal lindo e maravilhoso solta toda segunda e quarta, às 8 horas da noite, beleza? A queda do Muro de Berlim, em 1989, fez a reunificação da Alemanha e muitos consideram que esse sim foi o final da Grande Guerra Fria. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. Então é isso, meus anjos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E ó, eu espero vocês até o próximo vídeo. Lembrando que a gente posta vídeo toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Um beijo, muito obrigado. Tamo junto, é nóis.